Tu queres saber como é que o mestre da pintura Anderson, com apenas 4 cores, pintava quadros como este? Então, acompanha-me neste tutorial, porque eu vou-te mostrar a fórmula mais simples de misturar essas 4 cores e vou pintar um fragmento deste retrato para tu veres como é que elas funcionam na pintura. Não percas, vamos a isso. As 4 cores que Zorn usava na sua palete são o branco titânio, preto marfim, amarelo ocre e vermelho cádmio claro. Vou começar por colocar essas 4 cores aqui na palete, ao lado do quadro que vou fazer, para vocês verem claramente como é que eu faço as misturas e depois como é que as vou utilizar para pintar este retrato. Vou fazê-lo da forma mais simples possível, com um conjunto limitado de cores e de tons. Vamos começar por encontrar aqui o tom médio de cinzento. O cinzento médio, ou cinzento neutro, consegue-se com uma quantidade de branco e uma ligeira porção de preto, porque o preto é muito forte. Como termo de comparação, posso utilizar, às vezes, a tampa de um tubo de óleo. E também posso verificar a cor utilizando esta palete que eu pintei com uma base de cinzento neutro. Com o amarelo ocre e o vermelho cádmio, vamos fazer uma mistura juntando as duas cores. Vamos procurar obter uma mistura que tenha uma neutralidade entre as duas, ou seja, que não seja nem muito tendencialmente para o amarelo ocre, nem que seja muito tendencialmente para o vermelho. Esta é uma questão que vocês têm que conseguir através da observação. Não há outra alternativa. Vamos então obter os diferentes tons e cores com base nas cores que já criamos. Vamos criar 3 tons luminosos, adicionando uma quantidade generosa de branco a cada uma das cores. A quantidade de cor adicionada é bastante pequena. É importante obter aqui tons claros. Eventualmente, se eu tivesse que repetir este exercício, teria colocado ainda mais quantidade de branco e menos quantidade de cada uma das cores. Mas não faz mal, vamos ver como é que gerimos esta situação ao longo do retrato. Para criar estes 3 tons intermédios das cores base, vamos utilizar proporções relativamente iguais da cor e do cinzento médio. Mistura bem as cores para obter misturas homogéneas. Por último, vamos obter 3 tons, um para cada cor, que podemos designar como os tons de sombra. Vamos juntar um pouco de cada cor base a uma porção de preto. Não precisamos colocar muito preto, porque o preto é forte, mas precisamos obter uma diferença nítida entre os tons médios e estes tons de sombra que agora estamos a criar. O que fizemos foi construir 12 tons e matizes diferenciados utilizando as cores que Zorn utilizava. Nós poderíamos fazer, vocês podem fazer, mais tons do que estes, complicando as misturas, incorporando mais misturas, mais diferenças. Mas, para mim, é muito mais óbvio criar um conjunto limitado de tons para depois vermos claramente as diferenças e como os aplicamos na pintura. Vamos simplificar para ser mais fácil. Construímos as nossas 9 matizes com base nas 3 cores e nos 3 tons. Podem verificar que, da esquerda para a direita e de cima para baixo, podemos ter também uma sensação de agravamento do tom, para o tom mais sombra, ao mesmo tempo que estamos a caminhar nas diferentes matizes. O que nós precisamos de obter nestas 9 cores é uma diferença óbvia, clara, entre elas, para podermos então tomar as opções da pintura. É muito importante. Independentemente de estarmos a utilizar as cores da paleta de Zorn, quando pintamos um quadro em cima de uma tela branca, nós devemos começar pelos tons mais escuros para fazer sobressair logo, na primeira fase da pintura, a diferença que há entre as zonas de sombra e as zonas de luz da pintura, neste caso, desta figura. Nesta primeira fase, eu estou a utilizar uma tinta bastante diluída com essência de terbentina, para que possa mais tarde voltar a retificar, alterar, corrigir ou trabalhar em cima destes tons. Também não estou muito preocupado aqui em identificar as diferenças mínimas tonais. Estou apenas a assinalar quais são as zonas de sombra e de luz
considerando apenas 2 tons. Neste quadro, especificamente, em que Zorn nos mostra uma menina sentada no autocarro, é muito importante pintar também o fundo, exatamente pela mesma razão, para fazer sobressair e identificar as diferenças entre as zonas de luz e as zonas de sombra. Vejam como, ao definir os contornos através deste fundo, tornam-se mais evidentes as zonas de luz que não pintei na primeira fase. Nesta fase de determinação das zonas de luz e sombra, ainda não estamos a retirar o potencial das cores da paleta de Zorn. No entanto, nesta pintura ou em qualquer outra pintura, esta fase é muito importante. Não a podemos desprezar, não podemos ignorá-la e temos que a fazer com cuidado. O cabelo, maioritariamente preto, também é muito importante para definir as sombras e a luz nesta fase. No cabelo, tenha, no entanto, o cuidado de marcar diferentes tons e matizes, já para dar alguma ideia do que estamos a conseguir. Vou olhando para a figura de referência e vou trabalhando as zonas. Neste momento não estou a pensar em formas, estou a pensar em zonas escuras. Marcar zonas escuras para que as zonas claras do quadro, que eu não estou a pintar, exceto na questão do cabelo, como vos disse, se tornem evidentes. Consiga avaliar a diferença de luz quando depois vier a colocar a cor neste quadro. Utilizem as 3 manchas de tom, o branco, o cinzento e o preto, para identificar algumas diferenças tonais já nesta fase. Nós podemos utilizar não só as 9 cores base, como podemos também utilizar todas as cores iniciais com que fizemos estas 9 cores. Também podemos, obviamente, misturar os tons e as matizes que criamos para criar novos matizes à medida que precisamos. Vamos começar a colocar a cor. Neste caso, já posso começar a preencher os tons mais claros, equilibrando também com os tons mais escuros que tinha identificado. Vejam como o facto de ter pintado previamente os tons mais escuros me permite equilibrar os tons claros que agora estou a pintar. Equilibrar no sentido que eu estou a compará-los com as zonas próximas mais escuras. É isso que é obrigatório fazer em qualquer pintura. Pintar primeiro os tons escuros e depois os mais claros. Isto só seria diferente se previamente pintar um fundo escuro em toda a tela. Tenho alguns tutoriais onde eu vos mostro a vantagem de pintar um fundo. Podem dar uma vista de olhos. Será interessante, certamente. Optei por colocar as sobrancelhas. Podia não tê-lo feito nesta fase, mas também o quero fazer porque as sobrancelhas podem dar também uma definição das posições dos elementos. Ou devo voltar lá mais tarde para corrigir alguns aspectos, mas não quis deixar de fazer. Podia não o fazer, é uma opção vossa. À medida que vamos avançando com a implementação da pintura, ou seja, colocando as cores, a palete, nós vamos olhar para o equilíbrio das cores. Vamos olhar para as zonas de sombra e vamos olhar para as zonas de luz. E vamos implementar entre elas outras zonas intermédias, aproveitando as cores que temos na nossa paleta. Obviamente, eu estou a olhar para a figura de referência e a tentar enquadrar as cores corretas. O facto de estar a olhar para o computador pode alterar ligeiramente as cores, mas isso não interessa para o efeito que eu estou aqui a fazer, que é ensinar-vos como é que utilizamos, como é que criamos as 9 cores, neste caso 9, e como é que depois pintamos as diferentes zonas de luz e sombra. De acordo com o tema que Zorn escolheu, menina sentada num autocarro, identificou uma zona de luz muito forte, que é a incidência de luz direta na janela que está atrás da menina. E outra zona de luz mais ténue, provavelmente da janela que está do outro lado, na janela oposta. Isto faz com que este quadro tenha zonas de luz e de sombra muito diferenciadas, nomeadamente à frente da orelha, que define o limite da janela. Vamos preservar essa questão. À medida que vamos pintando a nossa cara, enriquecendo com cores, vamos também voltar a olhar para o fundo, seja o casaco, seja a zona do fundo que dá o contorno da cara. Temos que reequilibrar novamente esse escuro, e voltaremos lá, para que a nossa figura, também quando introduzimos as cores, fique e se mantenha equilibrada. Temos que o fazer no contorno da cara e temos que o fazer também no cabelo, definindo melhor
as zonas do cabelo mais escuras e tornando mais evidente as diferenças entre as zonas escuras e as zonas claras. Podem perguntar, porquê é que, tendo eu a referência da figura, não pintei logo o contorno escuro e o cabelo escuro, completamente escuro, e o vou fazer em várias fases. Isto tem a ver com os métodos de pintura. Tendo já um quadro feito como referência, vocês podiam pegar na cor, ir à procura da correspondência na pintura e aplicá-la diretamente nas zonas. Mas eu não quero fazer isso, porque na técnica de pintura, normalmente temos que ir pintando gradualmente para conseguir estes equilíbrios. E é isso que eu vos estou a mostrar. Como é que progressivamente vamos adicionando a cor e vamos então equilibrando os tons e as cores ao mesmo tempo. Eu neste quadro, além da utilização da paleta de Zorn, eu quero-vos mostrar qual é o método muito normal e efetivo de fazer uma pintura. Comecei com uma camada muito diluída em essência trebentina para definir as sombras, ou seja, o método Fat over Lean. A gordura, ou seja, o óleo, só vem depois da primeira camada com essência trebentina. Este é o método que me parece mais lógico para qualquer pintura, independentemente de estarmos a utilizar estas cores ou outras cores. A partir de determinada fase, eu já começo a definir zonas mais pequenas de luz e sombra, utilizando as 9 cores que tenho, os 9 matizes, ou criando misturas com essas 9 matizes e os tons, o branco, o cinza e o preto, ou criando matizes intermédias misturando as próprias matizes. Eu vou observando o modelo, mas vou sobretudo observando a minha própria pintura. É na própria pintura que eu verifico as diferenças e que eu decido se devo tornar mais clara ou mais escura uma zona. Isto é feito em qualquer obra. Não é pelo facto de estarmos a olhar para uma pintura feita que eu vou alterar este processo. Posso acabar esta pintura mais clara ou mais escura, mas tenho que acabar essa pintura de forma equilibrada. E só consigo equilibrá-la olhando para a própria pintura que estou a fazer. Ou seja, continuamos sempre a olhar para o fundo, para a pintura, dentro da pintura, os contornos e a estabelecer então quais são as zonas, quais são as diferenças tonais e o que é que eu procuro fazer para equilibrar a minha figura. Eu não estou a reproduzir fielmente o quadro de Anderson, nem estou a pintar como pintaria o Anderson. Não sei, desconheço a técnica. O que eu vos estou a dizer é como é que eu, utilizando estas cores, desta paleta de Zorn, pintaria um quadro de uma figura. Tenho como referência aquilo que Zorn pintou e procuro dar a minha interpretação da pintura, da utilização destas cores, destas 4 cores que ele utiliza: o branco, o preto, o amarelo ocre e o vermelho cádmio. A preparação prévia dos tons na palete é muito interessante, tanto aqui na paleta de Zorn, como vos mostrei, como em qualquer outro tipo de misturas de cores. Podem fazê-lo com as vossas cores e podem tentar encontrar o vosso próprio estilo, introduzindo, por exemplo, laranja ou um verde sapo e construindo outros tons, outras matizes de pele, para aquilo que entenderem. Mas este método de criar cores na palete é muito interessante para nos permitir comparar as cores da palete com as cores do quadro e escolher aquelas que devo colocar em cada zona de luz e sombra. A determinado momento da obra, nós podemos pensar, vou acabar aqui, ou vou trabalhar mais. Esse é um tema muito interessante. Neste caso concreto, trabalhar muito a pincelada será tornar a pintura mais gradual, com degradês. Trabalhar menos a pincelada, dar-lhe um aspecto mais livre, de maior liberdade. Anderson trabalhou esta pintura com pinceladas muito livres. Eu já estou a trabalhar com algum detalhe com um pincel mais pequenino, para trabalhar então as diferenças tonais e alguns detalhes. Obviamente, Zorn tinha um conhecimento da sua própria palete muito grande. E quando dava as pinceladas, dava-as com maior confiança. Eu, como estou a repetir o trabalho dele, a tentar utilizar a sua referência, estou a fazê-lo com outro tipo de pinceladas, mais leves. O trabalho vai ficar mais esbatido. No entanto, no final, eu vou-vos mostrar que também como podemos acrescentar alguma liberdade ao trabalho com pinceladas independentes. Mas, no entanto, agora estou a trabalhar as diferenças tonais e a criar, a modelar a minha figura. É através da modelação da figura que eu consigo identificar os volumes do retrato. Obviamente, utilizando de forma correta as matizes, mas sobretudo os tons que essas matizes têm
e que tem a ver com a escala tonal que definimos à esquerda para fazer as misturas. Obviamente, quando terminamos um quadro, as últimas coisas que temos que fazer é identificar alguns detalhes mais pequenos. Eu já tinha pintado as sobrancelhas como referência, eu tenho que voltar lá para as definir de acordo com o que eu estou a ver. Neste caso, olhando para o quadro de Zorn ou, no outro caso, olhando para aquilo que o modelo teria. É muito fácil olhar para estas referências que estão na palete e escolher aquela que se ajusta à zona que eu quero pintar. É por isso que eu recomendo fazer previamente as misturas na palete. No limite, eu tenho que ter 3 tons. Posso criar uma cor de pele e essa cor de pele depois vai ser misturada com branco, com cinza e com o preto para criar as zonas de sombra, as zonas de luz e depois uma zona de intermédio. Tenho tutoriais onde eu vos mostro isso. Vamos olhar para as cores que o Zorn escolheu e perceber porque é que esta palete de cores é tão interessante. Este amarelo, ao ser misturado com branco, dá-me um tom que eu quase poderia utilizar diretamente como um tom de pele. Por outro lado, no lado oposto, com o vermelho cádmio, eu tenho uma cor muito cálida. Quando eu depois misturo as duas cores, o amarelo ocre e o vermelho cádmio, eu encontro um tom de pele que me junta essa suavidade do amarelo ocre com a vivacidade do vermelho. E começa a criar um tom de pele intermédio muito interessante. Além disso, estas duas cores também reagem muito bem à mistura do preto, o que me dá uma coerência, uma facilidade de encontrar as sombras. Se eu fizesse estas misturas com o amarelo cádmio, por exemplo, ao misturar o preto, eu iria ter tons de verde, porque o preto tem uma grande quantidade de azul na sua construção. E por isso vejam como é que a simples modificação do amarelo pelo amarelo ocre me dá uma capacidade de criar luz e sombras, continuando a ter características muito interessantes da pintura. Se eu tenho duas cores que têm um resultado espetacular quando misturo o branco e o preto, eu consigo construir uma gama de tons entre luz e sombra bastante controlada, sem ter problemas. Se eu consigo construir rapidamente luz e sombra, eu consigo construir volumes. E esta que é a razão que explica porque é que estas paletes de Zorn têm tanto sucesso na pintura das figuras. Podia ir olhando para o modelo e olhando para as pinturas que eu tenho, para as matizes e para os tons, e definir o detalhe que entenda. Eu podia conseguir aqui uma pintura igualzinha ou muito parecida, se procurasse essa semelhança com aquilo que o Zorn pintou. Não é essa a ideia. O meu interesse é mostrar-vos como tirar partido desta paleta e não construir aqui um quadro igual à base. Mas podia fazê-lo. Trabalhem com estas cores e deem liberdade à pincelada. Aquilo que vocês pintam, aquilo que vocês resolvem nos vossos quadros é o que vos vai dar a forma de trabalhar, é o que vai vos dar aquilo que é importante para vocês conseguirem construir o vosso estilo. Eu não estou aqui a imitar o estilo de Zorn, estou a trabalhar a paleta de Zorn. Estou a trabalhar os detalhes. Mas trabalhar os detalhes é também continuar a olhar para as zonas de luz e de sombra. Onde é que acabam? Onde é que começam? Qual é a diferença relativa? Será que o quadro está equilibrado? Olho para a referência, olho para o meu quadro e ajusto. Estamos quase a chegar ao fim. A decisão de parar num determinado momento da obra é uma decisão vossa, minha, depende do tema e da vossa sensibilidade. Neste caso, agora vou terminar esta fase criando aqui um tom ainda mais escuro para o casaco, para diferenciar aquilo que é o casaco do tom de fundo, que é a mesma cor. A pintura original tem outras figuras e o tom de fundo que eu estou a usar, a cor de fundo, foi criada para poder pintar esta figura de forma isolada. E por isso eu tive que a modificar. Agora, para repor um bocadinho daquilo que é o trabalho do Zorn, eu vou olhar novamente para as diferenças tonais e vou voltar ao pincel maior para aplicar algumas pinceladas naquelas zonas que tornam característica a pintura e voltar a equilibrar os tons. Novamente, os tons, as zonas de luz e de sombra equilibradas. E por isso, aqui umas pinceladas na zona da face que tem a luz do autocarro e também na parte de cima, para lhe dar mais vivacidade, para lhe dar um tom mais de calor. Acrescento aqui algo vermelho a estas zonas e dou por concluído este trabalho. Em termos de conclusão, é muito importante em qualquer quadro, seja com a mistura das cores de Zorn,
a diferença entre luz e sombra. E a luz vem daqui e nota-se muito esta luz, a diferença sobretudo da janela que está atrás dela e também a luz de frente, eventualmente da outra janela. Se construírem aqui uma base muito alargada de tons, talvez não seja tão fácil controlar as diferenças e saber, olha, para aqui vou precisar de um tom mais escuro e com mais vivacidade, ou vou precisar de um tom menos escuro e com pouca vivacidade. Quando criamos estas cores na palete, tentar criar diferenças substanciais, que se vejam tanto na horizontal como na vertical, que se vejam a olho as diferenças, que é para depois não terem dúvidas quando vão aplicar numa determinada zona do quadro. É esta que é a importância de criar uma estrutura. Eu espero que tenham considerado esta aula muito interessante, porque realmente nós temos hoje uma grande vantagem, que é encontrar naquilo que um pintor ao longo do seu tempo desenvolveu com as suas cores, como é que ele encontrou a forma muito interessante do ponto de vista dele de criar as cores e os tons para a pele, e nós hoje podemos beneficiar dessa experiência e trabalhar estas vantagens, estas cores, sem termos gasto o tempo que ele gastou a desenvolver este seu trabalho. Deixo também aqui outra forma de pintar uma figura, também com apenas 3 tons, como é que se consegue fazer isso, e depois podem avaliar as duas formas e criar a vossa forma de pintar, porque cada pintor pinta à sua maneira. E se vocês encontrarem nestas duas formas algumas referências, podem encontrar a vossa. Se gostaram, subscrevam o meu canal e ativem o sininho para verem quando é que eu vos deixo novos tutoriais interessantes, úteis, práticos e simples, pensados para vos pôr a pensar. Obrigado.